Essa é a parte 2 do estudo da parábola das 10 virgens. Então, meus amados, nós estamos falando do coração inclinado. O que é um coração inclinado? Eu insisto nessa tecla já há anos, para os irmãos entenderem. Tem muita gente que fala, mas será que eu estou salvo? Será que eu estou perdida? Será que eu vou? Será que eu não vou? Olha só, você que está me ouvindo, você já amou alguém na sua vida? Mas amar, não é, eu tenho minha mãe, eu amo minha mãe, eu tenho meu pai, eu amo meu pai. Muitas vezes a pessoa só entende que tinha um amor por alguém muito próximo quando essa pessoa morre. Então isso eu não consideraria um amor. Eu considero uma comodidade de vida, um filho, né? É claro que, por exemplo, a gente igual eu vejo meus filhos, o amor que eles têm por mim, meu filhinho maiorzinho, todo dia de noite, né? Ele fala sempre pra mim, mas fala com o coração tão emocionado. Mamãe, ti voglio tanto bene. Significa, mamãe, eu te amo tanto. E eu vejo isso na palavra dele, no modo dele falar. Eu sei que realmente ele é, né, muito apaixonado comigo. Não que eu sou uma mãe que sabe o quê, mas ele gosta de mim, o que eu posso fazer, né? Eu procuro suprir ele com o meu amor de mãe, com o meu carinho, com a minha atenção, né? Mas amém. Mas vamos falar de um amor que a gente, como ser humano, consegue entender melhor. Uma coisa é quando, por exemplo, uma mulher ou um homem amam uma mulher ou um homem. Quer dizer, um homem ama uma mulher ou uma mulher ama um homem verdadeiramente. Começa com a paixão. É mais fácil a gente falar em cima do termo paixão, porque todo mundo já foi apaixonado. Então, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a paixão, né? O que ela é? Você levanta pensando na pessoa, você preocupa com a pessoa, você quer saber o que a pessoa está fazendo, você faz o seu melhor e o seu impossível para agradar essa pessoa, você faz de tudo para conhecê-la ou conhecê-lo. É onde você começa a aprender os gostos da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, como é que ela gosta de estar em casa, a cor preferida, se é uma pessoa que gosta de futebol, o time preferido, por que essa pessoa gosta daquele time de futebol, né? Aí você entra até um pouco no fanatismo de querer virar quase que um fantoche em cima das informações, por que ele gosta do time de futebol, qual é o jogador preferido, por que ele gosta daquele jogador, e aí você faz de tudo para agradar. E aí você procura descobrir o gosto culinário da pessoa, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber. E a sua vida, quando você se assusta, a sua vida ela está quase que em pró daquela pessoa que você está apaixonada. Ela não sai da sua cabeça. Às vezes ela gosta de um tipo de música que você odeia. É horrível. Mas só porque você está apaixonado por aquela pessoa, você começa a gostar do mesmo tipo de música dela. Pode ser a música mais brega e cafona. Vira uma música linda. Vira uma base de vida para você. Então isso é paixão. Agora, o que é o amor? O amor é uma paixão constante, prolongada, com uma diferença. Com valores primordiais. Quer dizer, o amor, para começar, ele não tem ciúme, a paixão sim. Então o amor ele não tem ciúmes. O amor ele aprende a tolerar, ele aprende a respeitar, ele aprende a esperar. O amor ele não é uma coisa fanática, mas ele é uma coisa apreciada. Quer dizer, o amor ele aprecia. Você quando ama uma pessoa, você não está fanática, né? E começa a ficar desesperado, que quer aprender tudo que o seu parceiro gosta. Não, mas você passa a apreciar os gostos do seu parceiro sem perder a sua personalidade. Quando uma pessoa que se diz cristã verdadeiramente é apaixonada pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, pelo Eterno, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eu Sou, essa pessoa, ela não está apaixonada e vira fanática, religiosa, que está todo dia dentro da igreja, faz calo no joelho e vira aquela coisa esquisita. Não. E perde a sua personalidade, né? Quer dizer, ela perde a sua base de vida, ela não faz mais nada. Ela está ali, fanática. Não. Quando uma pessoa ama o Pai, ama o Filho e ama o Espírito Santo, ela não perde a sua personalidade. Quer dizer, ela sabe, ela sabe que tudo ela pode fazer, mas nem tudo lhe convém. Então ela sabe separar as coisas úteis da vida, as coisas agradáveis da vida. Porque o Todo-Poderoso, ele não invade
O nosso gosto, ele não invade o nosso caráter, mas ele aperfeiçoa o nosso caráter. Aquilo que não presta no nosso caráter, que foram os abrolhos que foram brotando com o passar dos anos, ele tira. Ele vai limpando, ele vai depurando a vida do cristão. Mas o caráter, a personalidade do cristão, ela continua. Aquilo que é bom é amplificado e aquilo que não presta morre com a carne. Porque nós temos que o quê? Matar a nossa carne. Nós morremos para esse mundo e nascemos para o Senhor. Então ele começa a fazer da sua vida uma obra de arte eterna. Então, é quando você pensa nele todos os dias, você não consegue não pensar nele. Mas você não pensa com fanatismo, você não pensa com ignorância, você não pensa, sabe lá com que tipo de tonteira, digamos assim. Mas você pensa no Criador com maturidade, com respeito, com temor, com zelo, com capricho, com carinho. Você preserva as coisas que Ele te deu. Todo o tempo da sua vida você está sempre alerta. Será que eu estou me comportando em modo que o meu Criador não está sendo envergonhado através da minha vida? Eu me digo cristã, eu sou cristã, mas eu estou me comportando como uma cristã não aos olhos do homem, mas aos olhos do meu Criador? Eu respeito o próximo, eu sei a hora de ir, a hora de parar, a hora de falar, a hora de estar calado, porque eu escuto a voz do Espírito Santo no meu interior. Eu parar para sentar e ler a palavra dele, para mim é uma obrigação ou é um prazer, é um deleite? Eu fico incomodada porque o tempo está muito e eu não consigo ler e eu preciso ler porque eu tenho que ler? Ou eu fico incomodada porque eu tenho que parar de ler porque o tempo não me permite ler mais, mas eu queria tanto continuar? Quais são os parâmetros que guiam, né, que regem o seu relacionamento com o Pai? Quando você para ler a Escritura, você se regozija nas palavras, ainda que são duras. Aliás, quando são palavras corretivas, palavras de punição, você se sente ainda melhor? Eu falo porque quando eu leio, né, e se está falando de alguma correção, está falando do modo como ele corrige aqueles que o amam, ensina sobre como que nós temos que viver, eu me sinto tão bem, eu acho tão legal, eu acho tão bom ler as palavras quando ele ensina como nós temos que nos comportar, quando ele condena coisas como idolatria, pecado, inveja, perfídia e por aí vai. E eu procuro entender o que é isso. O que é exatamente esses defeitos que ele não gosta, ele não aceita? E eu então analiso a minha vida, será que eu estou me comportando assim? Amado, isso tudo é amor. Porque ele nos dá com alegria o entendimento para guiar os nossos passos. E você, na reciprocidade da coisa, recebe com alegria aquilo que ele nos dá. Quer dizer, ele tem prazer em falar para você como você precisa se comportar e você tem alegria em receber as instruções do Pai, através do Espírito Santo. E então vai se fazendo, vai se gerando um relacionamento, uma estrutura de vida. Isso é ter o óleo na nossa vida, resumindo de modo simples. Se você vai num culto, eu falo isso por mim, tenho visto muitos irmãos, às vezes a gente vai numa igreja que a gente sabe que ainda está caminhando, né, mal das pernas, mas está indo. A gente sai daquele culto, um culto insatisfeito, não porque o culto demorou, não porque estava calor, não porque o banco estava ruim, estava duro, a gente não estava sentado confortavelmente, não, mas às vezes porque o que o pastor pregou não me encheu o suficiente, porque foi muito superficial. Eu falei para o pastor da igreja que eu vou, não congrego, mas vou de tanto em tanto, né? Eu perguntei para ele, por que o senhor não prega a volta de Jesus? Aí, para resumir, ele só falou, na nossa igreja nós pregamos a volta de Jesus, os estudos do Apocalipse, como a gente prega tudo que está na Bíblia. Mas a gente não fala disso todo dia para não aterrorizar, para não fazer com que o povo fique com medo. Porque se a gente começa a falar sobre isso, só sobre isso, vira fanatismo. Olha só o que ele falou. Aí passou uma semana, fui no culto, porque eu tinha que ir.
Cheguei ali, ele prega. Ele pregou sobre o reino dos céus. Ele pregou sobre o tribunal. Mas ele pregou assim de um modo tão água com açúcar, tão lento, tão superficial, que todo mundo levantou dali, como chegou, sentou. Eu saí dali incomodada, porque foi uma palavra que não trouxe temor no coração. E a realidade é que o nosso coração tem que ter temor todo o tempo, porque o temor é o motor que move a obediência. O temor é o combustível que mantém afastado o pecado do homem. Se você não teme ao Criador, você caminha sem se preocupar muito, você vai no mais ou menos, tá bom do jeito que tá. O temor não é medo, temor é uma mistura de respeito com adoração, com amor. Você consegue tratar o Criador com a reverência que ele merece. Aliás, acho que nós nunca vamos conseguir tratá-lo com a reverência que ele merece. Só lá no céu, se for o caso, porque a gente não está lá, a gente ainda não pode dizer do que está lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, sobre a reverência eterna, eu imagino que lá a gente vai poder honrá-lo 100% como ele gostaria e merece ser honrado, porque a palavra diz que nós vamos ser transformados, num abrir e piscar de olhos, à estatura de Cristo. Nós seremos como Jesus Cristo, como Yeshua. Nós seremos como ele, porque ele disse isso. Então, talvez assim a gente vai poder se reverenciar ao Pai como filho. Não sei, mas eu sei que aqui nessa terra, por mais que a gente se esforce, eu não penso que a gente vai conseguir honrar, respeitar e reverenciar ele com o devido valor. Talvez o único que conseguiu fazer isso, porque tem tanto tempo que ele passou por essa terra, e quando ele passou, ele foi tão apaixonado, tão amoroso com o Pai, que o Pai o arrebatou com ele, foi Enoque, o 7º, depois de Adão, se eu não me esbalho, justo? Se eu não estou errando. Então, amados, olha só, o temor é um combustível que nos mantém alertas para não pecar. E você tem prazer em não pecar. Você tem prazer em estar correto. Você vigia como quem faz algo com alegria. Você tem zelo. Esse temor, ele traz um zelo apaixonado no teu coração para com as tuas atitudes, para com o Criador. Você vigia com alegria. É como quem faz algo de comer muito gostoso e precisa vigiar na hora que está no forno para não queimar. E você faz com tanta expectativa, com tanta joia no coração, com tanta alegria, com tanto zelo, que aquilo para você é um momento de prazer, de alegria, é uma honra para você. Isso, mais ou menos, é a tradução da palavra temor. O medo não. O medo ele não faz de coração, ele faz no pânico. Ele faz porque tem medo de, o couro, né? Eu tenho que proteger a minha carcaça, senão vão queimar ela. Então não existe amor, existe medo. Então eu estou sujeita a essa situação, não porque eu amo quem me sujeitou a isso, mas porque eu tenho medo dele. Agora a pergunta é, você acha que você vai para o céu tendo medo do Todo-Poderoso? Eu sinceramente acredito que não, porque não é esse o sentimento que ele quer que os seus filhos tenham no coração. Nós estamos chegando nos últimos dias, isso é certo, e nenhum daqueles que realmente está esperando para ir embora, está esperando porque está com medo de vir a grande tribulação. Nós não temos medo da grande tribulação. Eu, Ana Paula, posso estar falando uma grande besteira, mas eu confesso o meu sentimento. Eu não tenho medo da grande tribulação, pelo contrário. Eu não vejo a hora de ver o meu Criador, o meu Pai. Eu não vejo a hora de voltar para casa, porque eu vim de lá. Eu vim do coração dele, foi no coração dele que ele gerou a humanidade, a partir de Adão e Eva. Então eu quero voltar para casa, porque isso aqui não é a minha casa. Eu sou uma peregrina nessa terra. Amém, amados? Eu vou continuar na parte 3, porque o assunto aqui está crescendo, então não vamos quebrar, né? Essa harmonia aqui. Amém? Estamos estudando a parábola das 10 virgens. Vamos continuar no vídeo 3.